Olá pessoal, tudo bom? Continuando então a falar de neoplasias de pele, a gente vai falar hoje então das neoplasias de origem vasculares, em especial o hemangiosarcoma, né, que é uma neoplasia de vaso maligna e que é a mais comum, a mais importante. E como existem muitas neoplasias de pele, como a gente viu nas primeiras aulas, né, uma relação gigante dessas neoplasias, infelizmente, como nosso horário é muito curto, não dá para falar de todas, né? Então a gente vai falar das principais e os hemangiosarcoma eles estão, né, dentre essas principais, tá? Bom, então, deixa eu projetar aqui. Angio é um prefixo que denomina vaso, né? E oma, neoplasia, no caso aqui benigna, mas a gente vai ver a parte benigna e a parte principalmente maligna. Então, só relembrando um pouquinho lá da anatomia, da histologia e também da patologia, que eu falei isso, o vaso ele é formado por várias camadas, né? Uma camada interna, chamada de endotélio, que é a camada mais interna onde o sangue passa. A camada do meio, que é a túnica média, formada por tecido muscular, né? E também tecido elástico. E a parte da adventícia, que é a camada externa, que é o tecido conjuntivo, um tecido mais resistente. Então, aqui a gente está falando de artéria, né? Essas três camadas bastante desenvolvidas e tudo. E as veias também têm essas três camadas, só que são mais fininhas, menos resistentes, né? Bom, se a gente fala de vaso sanguíneo, a gente considera essas três camadas para todos os tipos de vasos, sendo que, para as neoplasias, a camada do vaso que vai entrar em multiplicação, vai gerar células neoplásicas e vai gerar o tumor, é a camada interna, chamada de endotélio vascular. Então, a camada interna, né, é formada por essas células chamadas de endoteliais, que a gente viu isso muito na patologia, quando falou de distúrbio de coagulação, né? Não sei se vocês lembram. Mas essa camada interna, chamada de endotélio, por onde passa o sangue, é essa camada aqui, que essas célulazinhas chamadas de endoteliais, que vão entrar em mitose, que vão entrar em mutação, que vão desenvolver, né, as neoplasias de origem vascular, certo? Então, se esse vaso aqui for um vaso de origem sanguínea, que a gente tem sanguínea e linfática, os vasos sanguíneos, ou seja, que carregam sangue dentro deles, eles são a grande maioria dentro do corpo do animal, né? E nosso também. Então, esses vasos sanguíneos, eles vão gerar neoplasias de origem vascular com uma probabilidade muito maior do que os vasos linfáticos, que quase a gente não tem neoplasia de vaso linfático, certo? Então, no caso de vasos sanguíneos, eu tenho dois tipos, o hemangioma, hemo de sangue, angio de vaso e oma de neoplasia benigna. Então, hemangioma, neoplasia benigna, a gente vai só citar ele, tá? Que ele não tem tanto problema. E a gente vai falar mais do... Aqui tá errado, tá, gente? É hemangiosarcoma. Hemo de sangue, angio de vaso, então hemangio é um vaso sanguíneo, e sarcoma, neoplasia maligna de origem mesenquimal, né, como o endotélio é de origem mesenquimal. Pode ser chamado também de hemangioendotelioma maligno, se referindo especificamente ao endotélio vascular, tá? Bom, além disso, podemos ter também os vasos linfáticos. No caso de vaso linfático, eu tenho neoplasia benigna, linfangioma, e neoplasia maligna, linfangiosarcoma. A gente não vai falar delas, porque elas são bem raras, é difícil. A quantidade de vasos linfáticos no nosso corpo é menor, né, do corpo do animal, é menor do que de sanguíneos, então a gente vai falar mais especificamente do mais comum, do mais importante, e o que mais aparece na nossa rotina, que é o hemangiosarcoma, certo? Bom, animais de grande porte são os mais suscetíveis, então existe uma predisposição genética aqui, né, ligada às raças de grande porte. A gente vai comentar mais para frente que a etiologia é desconhecida, mas a gente sabe que algumas raças são mais predispostas, como o labrador, o golden e o pastor alemão. Então, além de serem de grande porte, né, também, como a maioria das outras neoplasias, é comum em cães idosos. Os machos são mais acometidos, né? E com relação aos gatos, uma média de 10 anos de aparecimento, gatos de pelo curto, né? Porque uma das
das predisposições que a gente tem à radiação solar. Então, se a gente tem um animal de pelo curto, ele está mais exposto à radiação solar e sem predileção sexual para gatos. Como eu falei, ela é idiopática, né? Não se sabe a causa específica, porém, a gente sempre estuda as predisposições que são descobertas em humanos para poder levar para a veterinária. E no caso dos humanos, existe uma predisposição muito importante que são os carcinógenos químicos. Aqui existem algumas substâncias químicas, além da radiação solar, né, que fazem com que os humanos eles tenham uma predisposição maior a desenvolver hemangiosarcoma, tá? Mas nos animais a gente não sabe. Nos gatos, né, suspeita relacionados ao vírus da leucemia felina, mas também é um ponto de interrogação porque ainda não é confirmado, é só suspeito. Nos cães, a radiação solar ela é uma predisposição bastante importante, porém, a gente encontra hemangiosarcomas em órgãos internos, onde não houve, né, primário, onde não houve radiação solar nos órgãos internos. Então, a radiação solar, a gente considera uma predisposição muito importante, levando a uma queimadura, que a gente já viu isso aqui quando a gente falou de carcinoma, é o mesmo princípio, tá? Chamado de dermatose actínica, então aquela mesma queimadurazinha na pele, nos lábios, né? Nas partes desprotegidas, aquela mesma queimadurazinha vai predispor e fazer que ia fazer o carcinoma in situ, lembra disso? Ele vai desenvolver aqui, né, uma predisposição muito grande, principalmente nas áreas despigmentadas e de pelo claro, né? Então, a gente tem também a mesma predisposição do carcinoma, porque é um tumor de pele com predisposição solar, né? É o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio que a gente faz para o carcinoma, tá? Bom, essa daqui é a Laika, a cachorrinha da professora Anita, lá do nosso centro, e essa cachorrinha, a professora Anita falou, Gi, eu tô com um probleminha que começou a aparecer umas pintinhas vermelhas na pele dela, e ela, a princípio, ela achou que fosse alergia, mas as pintas começaram a crescer e desenvolver, né? E ela relatou para mim, na ocasião, que a Laika, quando dava meio-dia, né, o sol forte, ela ia para o quintal da casa dela, essa aqui é uma foto dela no quintal, ela ia para o quintal da casa dela e amava ficar pegando o sol, né? Então, veja, o animal branco, o animal que, olha a quantidade, né, que o organismo ele começa a produzir melanina nesses locais mais expostos com o objetivo de proteção. Então, observe a Laika. Aqui no focinho tem rarefação pilosa, então, além dela ser branca, eita, que quase não sai. Além da cadela ser branca, ela tem muitas áreas de rarefação pilosa, no focinho, aqui no tórax, principalmente no abdômen, que os animais no abdômen geralmente nem têm pelos, né? Mas ela é branca e de pelo curto. Então, essa característica desse animal branco, de pelo curto, com rarefação pilosa, né? Principalmente os animais que são de porte maior, e que pegam sol regularmente, geralmente os animais brancos adoram sol, né? E aí eles vão para o sol e ficam, principalmente no sol mais quente. O problema, pessoal, não é pegar sol. O problema é o tempo que se fica no sol quente, tá? Eu já cansei de falar isso, toda aula eu falo, que eu falo de sol, eu falo disso, já fiz vídeo na internet, o povo já está cansado de saber. Mas o sol, ele é vital para o organismo, tanto para o ser humano quanto para os animais, né? Para o ser humano ainda mais. Mas o problema não é o sol. O problema é você ficar exposto a esse sol em grande quantidade de tempo nos horários mais quentes, tá? É o que Laika fazia. E ela começou então a apresentar umas bolinhas vermelhas e aí achou que era alergia, só que essas bolinhas vermelhas foram crescendo, foram se espalhando e aí virou um grande problema. A gente vai falar mais para frente, tá? Bom, então os cães, né, o local que mais aparece é a pele, né, principalmente na região ventroabdominal, por quê? Porque não tem pelos, porque é uma região mais exposta ao sol, né,
O prepúcio também é mais exposto, né? E nos membros pélvicos. Agora, pode acontecer visceral. Quando ele é visceral, lógico, gente, a gente tem que entender que o hemangiosarcoma, ele é de vasos sanguíneos. Então, vamos pensar, quais são os órgãos dentro do corpo do animal que tem mais quantidade de vasos, e do nosso também, né? Então, o primeiro deles é o baço. Então, o baço é o principal local que a gente encontra hemangiosarcoma. Muito comum acontecer. Além disso, quais são os órgãos que têm mais sangue? Coração, né? Então vem aqui átrio direito, é muito comum. A aorta, por ser uma artéria, né? Bastante calibrosa, importante. A pele, né? O fígado é bastante vascularizado, é um órgão, né, que tem bastante sangue. E o pulmão também, porque o pulmão faz troca gasosa. E a gente tem, então, grande quantidade de vasos ali. A princípio, a gente tem a maior quantidade de hemangiosarcoma nesses órgãos. Porém, todavia, contudo, o que eu vou ter? Eu vou ter vasos sanguíneos em todos os tecidos, né? Com exceção da córnea e da cartilagem, a gente não tem vasos sanguíneos, né? Com exceção desses dois tecidos, a gente tem vasos sanguíneos em todos os tecidos. Então, a probabilidade de ter hemangiosarcoma é mais comum nesses órgãos porque eles têm maior quantidade, porém, pode afetar qualquer tecido, qualquer órgão, porque todos eles têm circulação sanguínea, têm vasos sanguíneos, tá? E por ele ser de vasos sanguíneos, a chance de metástases por via hematógena acontece em 80% dos casos. Isso é meio óbvio, né, gente? Se a gente tem um carcinoma, por exemplo, que eu comentei com vocês, o carcinoma de focinho, por exemplo, as células estão aqui na pele, né, e ele não é metastático. Por quê? Porque ele está no tecido, que ele tem que sair do tecido, tem que romper a barreira do vaso sanguíneo, tem que se espalhar, tem que sobreviver dentro do sangue, tem que ir um outro, entendeu? Então, é muito difícil isso acontecer. Agora, uma neoplasia que está dentro do vaso, na camada mais íntima do vaso, né? Ela está ali, o sangue passa onde ela está, a probabilidade de desprendimento de células do endotélio e aí o sangue passando, carrear essas células para dentro dos vasos, isso é, né, é a probabilidade muito alta, 80% de chance de metástase. Então, qual é o problema do hemangiosarcoma? Porque ele é maligno, porque ele está dentro do vaso e isso faz com que tenha altas taxas de metástase. Vai metástase para onde? Para onde tiver vaso sanguíneo, ele vai conseguir se instalar, né? Mas principalmente no pulmão, no fígado, nesses órgãos, e no baço, nesses órgãos que eu falei, tá? No gato, o hemangiosarcoma cutâneo é mais comum, principalmente na cabeça e na pele, né? Podendo ser encontrado ainda em órgãos internos também, porém, no gato, quando ele afeta os órgãos internos, principalmente baço e fígado, ele tende a ser mais agressivo do que os cães, tá? Enquanto ele estiver na pele, ele é agressivo sim, porque ele é maligno, porém, quando pega os órgãos internos, a tendência ter um alto grau de agressividade. Então, macroscopicamente, como esse tumor é maligno, ele vai ser grande, ele vai ser ulcerado, ele pode ser, o formato dele, né, sem muita harmonia, simetria, desculpa. Então, ele tem um formato, né, que não dá para a gente determinar, porque ele cresce para um lado, cresce para o outro, mas a principal característica, que nesse aqui não está, mas a principal característica é o sangramento e a coloração avermelhada, tá ok? E tem outra, a consistência dele bastante, vamos dizer, bastante mole, ele não é firme, certo? Porque é vaso sanguíneo cheio de sangue dentro, né? Então, quando vocês virem um animal branco desse jeito, um animal despigmentado, na região do prepúcio, na região do ventre, com um tumor vermelho, sangrante e maleável ao toque, vocês suspeita macroscopicamente de hemangiosarcoma, tá? Ou de hemangioma, dependendo do formato. Eu posso ter também nos membros, então aqui também, mesma coisa. Esse aqui não está muito bonito, não. Mas esse aqui está bonito. Ó.
No caso do esplênico, que é o mais comum de acontecer, vão formar nódulos no baço, né? Esses nódulos sangrantes, vermelhos, maleáveis e friáveis ao corte, né? Se você cortar, ele vai praticamente desmanchar com muita quantidade de sangue dentro. Então, pessoal, quando eu tenho um hemangiosarcoma esplênico, a gente tem que tomar muito cuidado para esse hemangiosarcoma não se romper. E olha aqui a característica do hemangiosarcoma. Ele provoca metástases em todos os órgãos, né? E aqui no caso do baço, no mesentério todinho, então formando massas vermelhas, sangrantes, né? Maleáveis, friáveis. Então, a gente tem essa característica bastante típica de hemangiosarcoma, ok? Isso é bastante típico, porque é de vaso sanguíneo, né, gente? Então, a gente vai ter uma união de vasos sanguíneos com cheios de sangue ali dentro. Qual que é o grande problema do hemangiosarcoma no baço? O grande problema é a ruptura do tumor, certo? Porque se tiver ruptura do tumor, o animal entra em hemorragia interna e, dependendo do tamanho do vaso e do tumor, ele pode entrar em choque, né, hemorrágico, né? Lembra lá da aula. Bom, porém, ele nem sempre é formado por nódulos e grandes desse jeito, típicos de tumor, né? Ele pode ser também espalhados com nódulos pequenos, de forma a alterar o formato do baço. Entretanto, a gente não tem a versão clássica de formação de nódulos vermelhos, né, e maleáveis, certo? Então, aqui também, a principal característica que eu tenho é a esplenomegalia, né? Ele vai estar com congestão, então vai estar mais sangue, vai ter aumento do órgão. A gente conhece a esplenomegalia devido à borda do órgão que fica grossa. Vocês estão vendo aqui, ó, a borda do baço extremamente espessa, né? Então, isso é típico de esplenomegalia, com a formação de bolhas de sangue, né? Nódulos cheios de sangue dentro, de cor violeta, é um vermelho bastante escuro, né? Então aqui, ó, essa bolha aqui de sangue. Então isso é típico, pessoal. Se vocês encontrarem tumor com uma bolha vermelha, né, com um nódulo cheio de sangue, bem maleável ao toque, e quando você corta sangra demais, isso é uma grande probabilidade de ser hemangiosarcoma. E se for no baço, o perigo é romper, tá? O animal tem uma hemorragia interna. Então, a princípio, um hemangiosarcoma que está só no baço, a princípio, o tratamento é fácil, né? Que é a esplenectomia, retirada do baço, e esse baço aqui, ó, pesando 890 gramas, é bastante, né? Então, a gente vê que ele cresce demais, ele aumenta o abdômen, o animal fica com dor, sim. E o perigoso disso é espalhar essas células que estão no baço, espalhar para os outros órgãos e promover metástase. Então, quanto mais cedo a gente fizer esplenectomia no animal, quanto mais cedo tirar esse baço fora, melhor, né? Bom, o aspecto macroscópico vai ser vermelho escuro, na grande maioria das vezes, aquela cor violeta que vocês viram na foto, né? Podendo até ser de cor cinza claro, como aquela foto do baço que eu mostrei anteriormente. A grande maioria das vezes ele é sangrantes, e aí, se for em órgãos internos, pode ter morte súbita, hemotórax, se for o coração, né? Eu acho que eu comentei isso no início. O coração, ele é um órgão. Comentei, porque eu falei do átrio direito. O coração é um órgão que tem muito vascularização, muitos vasos. Então, é um órgão que é predisposto ao aparecimento de hemangiosarcoma. Então, se você tiver ruptura desse tumor, eu vou ter o derramamento de sangue dentro do tórax, chamado de hemotórax, e as hemorragias abdominais, principalmente do hemangiosarcoma esplênico, né, que eu falei. São macios e são nodulares. Então, aqui, esse animalzinho, ó, estava bem triste, estava fraco, com o abdômen distendido demais. Quando fez o ultrassom, observou que tinha, além do hemangiosarcoma,
tinha ruptura e início de CID, coagulação intravascular disseminada. Não sei se vocês lembram da patologia, mas a gente disse que todo choque, toda hemorragia extensa, o animal está perdendo sangue demais, ele começa a entrar num processo de coagulação tão intensa, tão intensa, tão intensa, que ele entra em coagulação intravascular disseminada, gasta todos as plaquetas e os fatores de coagulação, e o animal começa a sangrar mais ainda, né? Então, a gente tem um choque hemorrágico, então esse animal aqui tinha hemoperitônio, ou seja, sangue dentro da cavidade abdominal, e aí não tem jeito, gente, a gente tem que abrir, tem que achar o foco hemorrágico e tem que, né, suturar esse foco hemorrágico e tratar o animal com sangue, já ir para a cirurgia com bolsa de sangue, tratar a CID se tiver com CID, tratar com distúrbio de coagulação se tiver associado a essa neoplasia, né? De qualquer forma, é bastante grave e o tempo aí é precioso. Quanto mais rápido você tomar uma providência, maior a expectativa de vida, porém, pode ter, como eu disse no slide anterior, morte súbita com grande frequência, certo? Bom, esse daqui, pessoal, era a barriguinha daquela cadela que eu falei para vocês, da professora Anitta, que ficava no sol, que gostava de pegar sol. Então, ela começou com pintinhas vermelhas, várias pintinhas vermelhas, né? Eu vou mostrar para vocês no último slide, quando a gente estiver falando de tratamento, que a gente pode fazer criocirurgia nessas pintinhas e fica bem legal. Com ponteira, sabe? De criocirurgia. Bem legal. Sai uma fumacinha assim. É porque eu não tenho vídeo para mostrar para vocês, mas depois eu mostro a foto, tá? E aí, essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo, principalmente onde? No ventre e nas regiões, olha aqui, nas regiões de rarefação pilosa. O animal branco que pega sol todos os dias, sol forte, por muito tempo. Isso é clássico de hemangioma, que pode virar um hemangiosarcoma. Então, essas manchinhas do slide anterior, né? Essas manchinhas aqui, ó, começavam assim, e aí começavam a formar bolhas vermelhas, tá? Como tá essa daqui bem pequenininha, depois essa aqui bem grandona, estão vendo? Então, estou começando a fazer bolhas vermelhas. O que a gente fez no caso da Laika? Aqui, como são várias manchas, não dá simplesmente para tirar a pele fora, né? Então, como o hospital veterinário lá em Areia, a gente não tem um aparelho de criocirurgia, o ideal aqui é você fazer a criocirurgia em ponteira de peeling, né? Que é bem interessante, é uma ponteira que serve para fazer peeling em ser humano, só que a gente usa para fazer a criocirurgia quando tem essas lesões todas. Então, você vai passando a ponteira com o jato de nitrogênio líquido, né? Vai passando, de forma que você pegue todas, tá? Por quê? Essa cadelinha, pessoal, começou com essas manchinhas aqui e virou hemangiosarcoma depois, né? Tanto é que ela não conseguiu sobreviver. A gente fez quimioterapia, fizemos tudo possível, mas ela não conseguiu, até porque ela já tinha uma certa idade. Se eu não me engano, era 11 anos que ela tinha isso, por um boxer, ou pitbull, não lembro, mas por um animal grande, é avançado, né? Uma idade avançada. Então, olha lá, mais pintinhas em outros lugares, tá? Então, eita, Gi, como é que eu vou fazer isso? Tirar uma por uma, né, pessoal? Não tem como. Na última vez que a gente contou, tinha mais de 25 pintas no corpo dela. Como é que você vai tirar uma por uma? Não tem como. Agora, tem como fazer cauterização de uma por uma com nitrogênio líquido, né, com criocirurgia, e tem a ponteira de peeling que você vai passando e aí melhora. Mas como a gente não tinha isso, a gente fez a biópsia incisional, né? Primeiro a gente fez a biópsia desses carocinhos, deu hemangioma, e aí o problema não é porque é benigno, o problema é porque tem muitas, então isso é um estágio só inicial, e depois ela virou hemangiosarcoma com metástase, inclusive para os órgãos internos, certo? Bom, então aqui ó, já é o estágio mais avançado, que a gente fez a cirurgia, então ela começava com uma pintinha assim, não tinha volume, não tinha
aumento, né, de volume, ela era retinha, era só uma pinta mesmo, mas com o passar do tempo ela ia formando essas bolhas. Essas bolhas iam crescendo, essas bolhas iam tomando uma proporção maior, e aí foi se espalhando na pele inteira dela, né? E aí essa característica de se espalhar pela pele inteira já é típica de hemangiosarcoma. E aí foi realmente hemangiosarcoma, ela desenvolveu o hemangiosarcoma, e a gente só conseguiu ver o estágio inicial da doença porque a Anitta, a professora Anitta, é bastante cuidadosa, então ela, quando começou as pintinhas, ela achou que fosse alergia, porém não coçava, né? Então a alergia que não coça não é alergia. E geralmente a alergia não são pontinhos, são manchas, são áreas, né? E a gente tem outros achados, como, por exemplo, edema, a hiperemia a pele fica vermelha, você vê que a pele não está vermelha, a pele está bem branquinha. É só um ponto que está vermelho. Então, isso é bem diferente de alergia, né? Entretanto, algumas pessoas podem confundir, tá? Então, vamos parar por aqui, a gente continua no outro vídeo e até mais.